Olá, meus irmãos, passando hoje, nesse domingo, dia 22 de setembro, 25º domingo do tempo comum, para meditarmos o Santo Evangelho meditado do Extra Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos, lá no seu capítulo 9, versículo do 30 ao 37. Partindo dali, Jesus e os seus discípulos atravessavam a Galileia, mas ele não queria que ninguém o soubesse. Ele ensinava a seus discípulos e dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens, e eles o matarão. Morto, porém, 3 dias depois ressuscitará. Mas eles não compreendiam o que lhes dizia e tinham medo de perguntar. Chegaram a Cafarnaum, e estando em casa, Jesus perguntou-lhes: que discutíeis pelo caminho? Eles, no entanto, ficaram calados, porque pelo caminho tinham discutido quem era maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolhe em meu nome uma dessas crianças, a mim acolhe, e quem me acolhe, acolhe não a mim, mas a aquele que me enviou. Meus irmãos, o Evangelho de hoje é maravilhoso. Nosso Senhor Jesus Cristo fez aqui nesse Evangelho de hoje o primeiro anúncio de sua paixão, e de fato Pedro não entendeu. Certamente entendeu, mas não aceitou. Ou será que Pedro se enganou quando tomou a decisão de seguir Jesus? Afinal, o Messias esperado viria para restaurar o reino de Israel. Jesus era o Messias, o Messias, o enviado, o ungido. E Pedro e seus companheiros, sendo os discípulos mais próximos de Jesus, certamente teriam cargos e funções de relevância no reino de Israel restaurado, visão macabeia de um reino humano, enquanto que Jesus já tinha deixado claro que o reino dele não é desse mundo, é o reino dos céus. Não é verdade? Seria muito decepcionante que, em vez de um trono, ele tivesse uma cruz. Ora, apesar da reação de Pedro, Jesus voltou a falar do mesmo assunto. Mais uma vez ele anuncia que o Filho do Homem vai ser entregue às mãos dos homens e eles o matarão. Morto, porém, 3 dias depois ressuscitará. Ora, mas eles de todo jeito não compreendiam o que lhes dizia, escreve o evangelista, e tinha medo de perguntar. Claro, tudo isso depois será plenamente esclarecido na luz de Pentecostes, com o recebimento do Espírito Santo. Tudo isso fica claro. Bom, tinham medo de perguntar porque acabavam de ouvir de Jesus censurar Pedro e, lembra no evangelho anteriores, chamá-lo de Satanás. É verdade? Quando Pedro quis dissuadir Jesus a não aceitar a cruz. Bom, de fato, Jesus veio enfrentar o poder demoníaco. O apóstolo São Pedro estava bandeando para o lado do demônio. Por isso Jesus o chama de Satanás. Satanás é todos aqueles que não querem o projeto de Deus. É todo aquele que quer dividir em vez de unir para fazer a vontade do Pai. Então eles se dirigiam a Cafarnaum. E lá chegando em casa, Jesus perguntou aos 12 que estavam discutindo pelo caminho. E aí eles ficaram calados, porque não deram uma resposta à pergunta de Jesus. Ora, a resposta é clara, porque o assunto da discussão não era o mais nobre. Discutiam quem deles era maior. Discutiam a precedência, a importância e o poder. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, seja o último de todos, aquele que serve a todos.
Porque esse é o papel de Deus com relação a nós. E o nosso é querer aparecer. Jesus fez esse papel servindo a ele e a toda a comunidade de Israel, depois os gentios. Então o exemplo é excelso. Jesus vai trabalhar com eles nesse assunto e mostrar-lhes, né, de todo modo, que o seu lugar, o lugar de Jesus é o último e que ele também deve estar no último lugar e prestar serviço a todos. Isso é bom, que tira a nossa visão de nós mesmos. E a nossa visão, nosso coração deve estar em Deus e no amor ao próximo. Tema difícil de ser compreendido, de ser aceito até os dias de hoje. A partir de agora, o evangelista São Marcos, maneira toda especial, estamos a ler, colocará algumas situações humanas para que os apóstolos comecem a compreender que, entre ele e na comunidade, na igreja cristã, que está para surgir, ninguém é mais que ninguém. Somos todos filhos do mesmo Pai, irmãos em Cristo. Um precisa servir, precisa amar o outro. Quem tem cargos e títulos, os tem para prestar serviço aos outros. Então o cargo que a pessoa tenha eclesialmente falando, ou até mesmo de liderança na pastoral, esse cargo é um cargo de responsabilidade de serviço e não de prestígio e benefício. Então, nós, na primeira leitura, lemos Sabedorias hoje, capítulo 2, versículo do 12 ao 20. Então, o livro Sabedoria mostra ciladas que o inimigo põe como tropeço para o justo. O inimigo prova a paciência do justo com ofensas e torturas. Ora, já na segunda leitura de São Tiago, capítulo 3, versículo 16, capítulo 16 e capítulo 4, versículo 3, São Tiago coloca, por sua vez, mostra em sua carta a sabedoria em ação, denunciando as paixões que estão em conflito dentro de nós e que nos levam à prática de algum mal, né, uns contra os outros. Bom, deixamos-nos então levar pelo poder demoníaco em vez de combatê-lo. Vencerá, porém, a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, por meio do Divino Espírito Santo. Ouvindo as considerações de São Tiago, compreendemos aí a necessidade da cruz de Cristo para mudar corações de pedra em corações de carne, segundo a profecia de Ezequiel. Há muito o que fazer para melhorar o aspecto do ser humano, né, marcado por inveja, rivalidade, desordens e obras más. Ora, é preciso humanizar, é preciso amar, para depois realmente divinizar-se. Então, quando se discute sobre a punição dos faltosos ou a prisão dos delinquentes, raramente se considera a causa geradora de delinquência e como trabalhar para atingi-la. Suprimida a causa, elimina-se o efeito. É o que a gente precisa ver e meditar no dia de hoje na nossa vida. E o próprio Jesus coloca no final: quem me acolhe, acolhe não a mim, mas aquele que me enviou. Que acolhamos a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, e acolhamos as crianças, principalmente os velhotes, as crianças, cada pessoa humana, porque em Cristo estamos acolhendo o próprio Pai por meio do Espírito Santo. Deus abençoe você, para que, cheios do Espírito Santo, possamos afirmar como salmista no Salmo 53: o Senhor sustenta minha vida. Grande abraço, muito obrigado, curte e compartilha.